Eu queria colocar duas lâminas na tela para a gente poder falar rapidamente sobre o que é a proposta e depois ouvir Kertzmann e Luiz Fernando. Coloca a primeira lâmina para mim, por favor. Essa primeira lâmina mostra a forma proposta pelo governo federal para a solução do pagamento dos juros reais da dívida. Então, os estados poderão arbitrar. Para quem está nos assistindo pelos canais de vídeo, a lâmina está posta aí. Essa lâmina é a lâmina, inclusive, apresentada pelo ministro Fernando Haddad hoje pela manhã. Os estados que optarem por 3% de juros reais ao ano terão que usar 50% do resultado de economia no serviço da dívida para colocar no ensino médio e técnico. Os estados que optarem por 2,5% de juros ao ano, hoje a taxa é aproximadamente 9,5%. Então, os estados que optarem por 2% e 2,5%, eu queria aquela lâmina anterior, por favor. Por enquanto, aquela lâmina anterior para mim, por favor. Os estados que optarem por 2% e 2,5%, a outra lâmina. A primeira lâmina, para que as pessoas possam ver com calma aí. A outra anterior. A anterior, exatamente. A outra anterior, essa mesmo. Quem optar por 2,5% vai ter que aplicar ao menos 75% da economia do serviço da dívida. E aí ela vai ter que pegar esse 75% e aplicar no ensino médio e técnico. E os estados que optarem por 2% ao ano terão que aplicar ao menos 100% da economia do serviço da dívida no ensino médio e técnico. Agora sim, vamos para a segunda lâmina, que é a continuidade da proposta. Independente da adesão ao programa, queiram ou não aderir, os entes federados poderão ainda reduzir de forma adicional as taxas de juro numa redução de 0,5%, desde que realizem a amortização extraordinária de 10% do saldo devedor. Vamos lá, então. Minas Gerais não opta por fazer o programa, mas quer reduzir em 0,5 ponto percentual o seu serviço da dívida, o seu juro real da dívida. Ela vai ter que pagar 17 bilhões, porque a dívida de Minas hoje é de 170 bilhões. Continua com a lâmina, porque senão as pessoas não vão conseguir entender até o final. No segundo item da lâmina, a gente mostra aí o fato de que os estados que optarem por 1% terão que amortizar 20% do saldo devedor. Então, Minas Gerais, por exemplo, se optar por 1% e não optar mesmo que não opte pelo programa, terá que pagar 34 bilhões, 20% da dívida para o governo para poder usar esse benefício. Tá? Então, esse é o princípio dessa discussão. Conversei com alguns economistas, conversei com gestores públicos e tenho informações, mas eu queria ouvir primeiro o Kertzmann para saber qual é a visão que ele tem dessa proposta apresentada hoje pela manhã pelo ministro Fernando Haddad. Bom, Paulo, acho que a gente tem que separar essa história toda em duas partes. A proposta em si, se fosse um programa de educação em separado, é uma proposta muito boa, porque todo e qualquer investimento em educação vai ser sempre bem-vindo, principalmente investimento em educação técnica, né? Algo que a gente sempre fala isso com até certa recorrência. Eu trabalhei numa multinacional alemã no começo dos anos 2000 e eu vi de perto o que o ensino técnico faz num país. Agora, eu não concordo, né, em hipótese alguma, em vincular um assunto com outro. Isso aí, Paulo, sinceramente me cheira oportunismo, para não dizer chantagem. Porque qualquer governador que não aceitar os termos da proposta vai ser acusado pelo governo federal de ser contra a educação. Além disso, Paulo, eu já tô careca, né, o suficiente para não acreditar, sabe, nesses panfletos eleitoreiros, né, sob forma de programa para a população. E esse nome aí, juros por educação, isso além de patético, é a prova do que eu faço, do que eu tô falando, né? Você tá trocando juros, que é errado você cobrar juros. O governo cobrar juros de um ente federado tá errado. O governo não é banco. Aí você trocar juros por educação, isso é patético. Você não pode vincular a dívida de um Estado a um programa que deveria ser de governo. Outra coisa que me incomoda bastante nessa história toda é que continua fingindo, né? Todo mundo finge não ver o tamanho da dívida, Paulo. Você sabe que eu falo isso sempre também. São 160, 170 bilhões de reais. Isso não é correto. Isso precisa ser revisto antes de acertar juros, prazo ou qualquer outra coisa. A gente já pagou, Minas Gerais já pagou essa porcaria 2, 3 vezes, mas continua devendo. Era isso aí que o pessoal criticava bastante na época do regime de recuperação fiscal, né? Que agora até o governo Zema, o governador Zema, ele está admitindo que não seria adequado o regime na forma que foi proposta, porque a dívida continuaria aumentando.
E a gente tem que cobrar também, tem que entender por que o secretário anterior e o atual, eles continuam, se eles estavam silentes, eles continuam silentes nisso, mesmo com o governo agora, mesmo com o governador, dando mostras de uma posição contrária. Indexação, Paulo, entrando nesse tema dos juros, indexação pela Selic, que é o que vinha acontecendo até então, significa o seguinte: uma parte é correção monetária. Correto, é óbvio que o governo tem que emprestar dinheiro, se emprestou, tem que cobrar correção monetária. Mas juros reais, isso não pode, é isso que está sendo negociado. E aí, inclusive, isso que você falou agora, eles deixam a brecha para amortização, né, extraordinária da dívida de 10% a 20%, para reduzir de meio, que coisa pífia, de 0,5% a 1% desses juros, sob a forma de venda de ativos, né? A gente já sabe que tem essa tal da federalização da Codemig, da Copasa, da Semig. É uma coisa que o governo o governo do estado gostaria e que o governo federal, a gente sabe que essa turma adora, né? Uma estatal tá de olho. Os estados, né, estão num grau de dívida, Paulo, e eu não consigo entender, sabe? Eu chego a ser chato com isso. Como é que a gente permite que isso continue? Se você pegar os números, Minas, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, juntos, eles concentram no quase 90% da dívida inteira. Por que os governadores, Paulo, não se juntam e põem o dedo no nariz da União? É aquela história, se eu devo pouco a você, o problema é meu. Mas se eu devo muito, o problema é seu. Porque fica muito fácil para o governo federal, eu ia falar um palavrão, mas eu vou falar, tirar a letra C, fica muito fácil para o governo federal agar regra para os estados, como que os estados têm que usar o suposto, né, benefício, a economia que eles vão ter do abatimento de juros. Porque é esse mesmo governo que surrupia o dinheiro dos estados, que gasta mal e porcamente, tanto que o endividamento do governo federal é cada vez maior. Aí os caras vêm agora dizer como que isso vai ter que ser usado no Estado. Eu sou contra de cabo a rabo, não o programa. O programa eu achei bom, mas eu sou contra de cabo a rabo usar esse tipo de situação para renegociar a dívida de Estado. Luiz Fernando, queria ouvir a sua opinião. Eu concordo com algumas coisas que o Kertzmann trouxe. Eu discordo de muitas. Mas eu discordo de outras tantas, é isso que eu ia dizer. Eu discordo de muitas que ele colocou. Eu entendo que todo projeto, quando ele é criado em cima de um problema que não é meu, né, eu crio um projeto, eu faço um planejamento para pagar ou para receber alguma coisa que não fui eu que criei. E nós temos que lembrar, temos que levar em conta que nem foi o atual governo federal e nem o atual governo estadual que criaram essa situação. Essa situação vem de 20 anos para cá. Então ela vem referente a outros governos e foi se acumulando ao longo dos anos com esses outros governos. Mas acho que uma coisa não tem como substituir a outra. Tinha que ser feito algo, o Kertzmann. E dentro do algo que podia ser feito, a solução que foi apresentada é uma boa solução. É uma solução que agrada em parte aos governadores, que vão poder ter uma forma de planejar o pagamento de uma dívida que está aí. Não adianta a gente espernear e dizer que acha que o Estado não deve, porque a realidade que o que está no papel é que existe essa dívida. Nós podemos não concordar com ela. Essa dívida pode ser discutida, deveria estar sendo discutida, mas não está. E foi criada uma forma, ou um formato, ou um planejamento para que os governadores consigam trabalhar, que é o que o governador do estado de Minas Gerais estava procurando e os outros também, com certeza. Teve um negócio interessante, o que eu acho, a parte que eu concordo com o Kertzmann, é que você não pode estabelecer uma regra limitada sem detalhar essa regra e sem conhecer a realidade de cada um dos entes federativos que vão participar dela. E isso foi a primeira coisa que eu te perguntei, Paulo, quando você me falou da proposta agora à tarde, quando você estava me explicando. Eu falei, mas todos os estados têm o mesmo problema de educação? Foi um estudo feito pelo Ministério. Não significa nada, a rigor. E o governador do Rio Grande do Sul chamou atenção para esse ponto. Ele falou, tem estados que já têm um ensino profissionalizante do ensino médio mais evoluído. Esses estados podem ter dificuldade de aplicar esse dinheiro, que é aquele mesmo princípio dos 9% constitucionais que tem que ser aplicados na educação e que os entes federados, os estados e os municípios têm dificuldade de aplicar quando eles já têm a educação bem evoluída. Então tem que ser discutido caso a caso. Foi dado um prazo de 2 meses para que isso acontecesse. E eu entendo, Paulo, que esses 2 meses, e Kertzmann, vão ser positivos para cada estado entender se encaixa no projeto que foi colocado pela presidência da República. Agora, não acho que só porque tem um nome bonito, tem um nome pomposo, isso é muito prática desses governos todos, não acho que isso necessariamente, nesse caso específico, eu não faço essa crítica de que seja
eleitoreiro, não. Eu acho que é muito cedo para ser eleitoreiro e é uma briga que estava sendo demandada e exigida do governo federal há muito tempo. Quer dizer, a gente reclama quando não faz, vai reclamar quando faz também, Kertzmann? Aí é que eu quero chegar, e nesse ponto que eu quero discordar do Kertzmann. Porque eu acho que até agora ninguém fez proposta alguma. Exato, Vamos falar um pouquinho sobre a destinação para o ensino médio e técnico. Nós vimos a avaliação do ensino médio feita pela OCDE no PISA. O ensino médio brasileiro, ele é pífio, o desempenho é pífio do ensino médio brasileiro. O ensino fundamental e básico, ele tem, de certa forma, uma garantia de estados e municípios. O ensino superior, porque o Brasil tem uma fixação de índices para dizer que temos um contingente enorme de estudantes universitários, o que é uma balela, o que é uma grande bobagem, o ensino superior está resolvido na sua questão. O ensino médio e técnico, ele é avaliado pelo Ministério da Educação e boa parte dos secretários da Educação também concordam com isso. Ensino médio e técnico, ele é avaliado como ruim, sob o ponto de vista de fixação do aluno na sala de aula. Então, a evasão escolar no ensino médio e técnico é muito grande e o desempenho dos alunos do ensino médio e técnico é um desempenho a desejar. Posto isso, eu queria falar um pouquinho, Kertzmann, sobre aquilo que você disse que não se pode vincular uma coisa com outra. Eu acho que se pode vincular uma coisa com outra quando há a virtude da vinculação. E nesse caso eu vejo virtude na vinculação. Porque até então ninguém propôs nada. O senador Rodrigo Pacheco fez um paper, fez um bando de anotações e disse que aquilo era uma proposta. Ninguém tinha proposto coisa alguma no sentido prático, objetivo. E essa proposta que vem aí, goste ou não do governo federal, eu estou pouco me lixando para isso, tanto que pega a fala do governador Zema, pega a fala do governador Tarcísio, pega a fala do governador Eduardo Leite, todos eles veem como princípio fundamental dessa proposta do governo algo virtuoso, algo que pode transformar as relações dessa dívida e discuti-la depois, de outra forma, melhor, mais arejada, com menos faca no pescoço, diminuindo aquilo que é o vilão dessa dívida, que é o serviço da dívida, que é muito caro. O serviço dessa dívida é enorme e o que está se atacando nesse momento é o serviço da dívida. Depois discutir-se a origem dela, inclusive eu queria agradecer ao presidente da Codenge, o Thiago Toscano, ele me dispôs me colocou à disposição um artigo, um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que é orientado pelo Controlador-Geral do Estado de São Paulo, Controlador Adjunto-Geral do Estado de São Paulo, Gabriel Lochaguin, uma coisa assim, o nome dele. Esse estudo conta a origem, esse estudo faz um desenho, desde a origem até agora, da dívida com os estados. Então, para refrescar a memória de todos nós, os mais novos então não vão nem saber que isso existia, essa dívida começa com a falência dos bancos estaduais. O Benji, o Banestes, o Banespa, o Banrisul, os bancos estaduais entraram numa rota de emissão de títulos e de não pagamento e de falência. Todos eles, inclusive, faliram completamente, foram extintos e faliram. Em Minas tinham dois, era o Crédito Real e o Benji. É verdade, Crédito Real e o Benji. Dois bancos estaduais. Então, veja bem, esses bancos estaduais foi o que deu origem a essa dívida. E a Caixa Econômica Estadual também? Tinham as Minas Caixa. Mas era considerado banco estadual? Era banco estadual também. Era banco estadual também. Mas essa dívida começa aí. E o governo federal, entre aspas, para ser bonzinho, vai lá e socorre de maneira bastante interessante para os cofres do governo federal. Já começando, então, um processo de planejamento dessa dívida que era vinculado ao endividamento dos estados. Então, para a gente conseguir a origem e a gênese, queria te ouvir agora, depois de ter ouvido tantas coisas contrárias ao que você disse, Kertzmann. Não, na verdade, ainda estou esperando tanto o Luiz Fernando quanto você dizerem exatamente o que são contrários, porque eu não consigo compreender. Eu acho que você foi implicante quando você disse que o projeto era eleitoreiro, simplesmente. Isso. Eu acho que não. Eu faço inúmeras críticas a esse governo, acho que muitas coisas que saem de lá têm essa finalidade eleitoreira, mas nesse caso específico, Kertzmann, eu acho que é o início de uma solução de algo que está sendo demandado há muito tempo. E aí é que eu não concordo
concordo com você, Kertzmann, porque você destrói a possibilidade da gente começar uma história de verdadeira renegociação dessa dívida. Por quê? Porque você não acredita até no o Zema projeto como agradeceu, esse. Kertzmann, você está implicante. Todos os governadores envolvidos foram, pelo menos no caso do sinal de boa vontade do governo federal, reconheceram como virtuoso o projeto. Bom, vamos lá, né? Número 1, se o programa chama Juros por Educação e vocês não acham isso eleitoreiro, então eu não sei mais o que é. Número 2, a posição de todos os governadores foi extremamente tímida. Eu não vi ninguém dizendo, uhul, valeu, achamos um caminho. Todos foram muito sóbrios, dizer, olha, é um início, é uma origem. Então eu também não vi nenhuma efusividade, não. Mas foi isso também que eu falei, viu? É um início. Paulo, é um início, é uma sinalização. Com relação à origem da dívida, ela de fato começou lá atrás. Se você pegar essa dívida atual, ela tem um marco 0 em 1998 e um marco 1 em 2014. Quando houve, né, um novo valor calculado, eles mudaram a fórmula de cálculo de indexação. E de lá para cá, a coisa continuou do mesmo jeito. Mas o principal não são os juros apenas. Se você vê as manobras fiscais que o governo federal fez ao longo desse ano, especificamente, eu não vou nem falar de Lei Candir não, tá? E nem de outros temas, mas especificamente, na troca do imposto, que a grande parte dele, através de imposto de renda, vinha para o Estado. Era o imposto de renda que vinha para o Estado. Ele mudou para CS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, CSLL. Mas isso não foi feito esse ano, não. Isso não foi feito esse ano, não. Não, isso foi feito por governos anteriores. FHC. Você disse que esse ano. Governo da FHC. E lá, ele falou a partir 2001, de lá, se você fizer o cálculo atualizado, Minas Gerais perdeu mais de 200 bilhões de reais com isso. Já dava para ter pago a dívida. É por isso que eu me insurjo com relação ao montante. Porque é muito injusto, mas é a minha posição. Mas por que isso não está sendo discutido, Kertzmann? Por que isso nunca foi discutido? Por que isso nunca foi discutido dessa forma? Mas é a pergunta, que e nem foi colocado dessa forma. Eu te falo por que o Congresso, por que a bancada não quer discutir? Porque quanto mais poder os nossos congressistas concentram nas mãos em Brasília, para eles melhor. Quanto mais poder o governo federal concentra em Brasília, para ter prefeito e governador com pires na mão todo dia, melhor. Eu só não entendo por que os prefeitos e governadores se submetem a isso. E não botam pressão nas suas bancadas para que esse tema entre agora. É hora propícia para se discutir. O valor dessa dívida também. Agora, o ponto fundamental, que é isso que é o meu verdadeiro crítica nisso tudo, que eu não vi, como eu comentei, vocês rebatendo, é o seguinte: o programa, como programa de educação, é muito bom. O que raios isso tem a ver com renegociação de dívida? Essa é a minha grande pergunta. Tudo a ver, até porque a proposta central é falar sobre os juros que incidem sobre a dívida, o serviço da dívida que é caro. Mas isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas assim, eu só acho que não tem ter nada a ver, na verdade, viu, Kertzmann? É uma compensação, cara. Quando você fala com o menino, seu filho em casa, por exemplo, você vai fazer tal coisa se você lavar vasilha. Pronto. Tem uma coisa com a outra. Nada a ver, regra. Mas é uma compensação. É H-regra para o Estado dizer como que você vai usar o benefício que eu estou te dando. Mas tem que ter regra, eu acho. Eu também acho. Pode ser de graça. Eu também acho. Ou não existe a dívida. Se está cobrando a mais, está cobrando errado, tem que parar de cobrar errado.